E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo e eu vim aqui falar para vocês hoje um pouco de pesquisas em geração procedural de conteúdo, que é a minha área de pesquisa, e eu vou falar um pouco principalmente das pesquisas que eu andei fazendo nessa área. Espero que vocês gostem, que talvez interesse a alguns de vocês a continuar, né? Então, eu vou falar principalmente das minhas pesquisas, mas atualmente a gente está com um grupo aqui na USP de vários alunos de graduação e alguns de pós-graduação pesquisando nessa área, então tem muitas outras coisas novas surgindo por aí, alguns trabalhos que eu orientei TCC que não ia dar tempo de colocar todos aqui, então fiquem sempre à vontade para me perguntar mais no final, se vocês quiserem, deixar comentário, qualquer coisa assim. Então quem sou eu, né? Para quem não me conhece, eu sou Leonardo, eu sou formado em Ciência da Computação no ICMC, né? Eu entrei em 2012, junto em 2012 eu entrei no FOG, o Grupo de Cultura e Extensão para Desenvolvimento de Jogos lá no ICMC, o Fellowship of the Game. Eu também fiz meu mestrado lá em Ciências de Computação e Matemática Computacional. E atualmente estou no meu doutorado, né? Eu comecei ano passado meu doutorado. E esse ano eu também comecei a dar aula lá no ICMC como professor temporário do Departamento de Ciências de Computação. E a minha pesquisa, né, desde a minha graduação, é a área de jogos. Eu gosto muito da área, obviamente, com foco principalmente em geração procedural de conteúdo e o foco mais ainda na área de algoritmos evolutivos, que é uma área que eu gosto bastante. Meu orientador também era dessa área, e aí ele começou a pesquisar em jogos, a gente começou a pesquisar em jogos com isso. Então meu foco maior é em evolutivos, né? Por isso mesmo, por a gente ter mais experiência, por trabalhar mais na área. A gente já mexeu em algumas coisas de aprendizagem de máquina, atualmente a gente está mexendo com gramática, com um pouco cadeia de Markov, essas coisas, mas o foco principal acaba sendo evolutivos, né? Eu também acabo desenvolvendo jogos, tanto no FOG quanto algumas coisas sozinho, bem raramente, né? Não só a programação, mas eu gosto muito da parte de arte 2D, principalmente pixel art. Eu gosto muito de game design. Eu trabalho um pouco com a parte de criação de narrativa, roteiro, história, etc. Produção também, esqueci de colocar aqui, mas eu mexo bastante de produção, especialmente na disciplina de jogos, que a gente orienta os projetos dos alunos, né? E só para complementar, eu coloquei isso aqui até porque é importante na pesquisa com jogos. Você, qualquer pesquisa, você conhecer a área que você está pesquisando e aplicando. Então, por mais que a gente mexa com programação mais diretamente, eu não vejo como uma boa pesquisa de geração procedural de conteúdo para jogos poderia ser feita sem um bom conhecimento de game design, sem um bom conhecimento de como jogos funcionam, né? Você acabaria fazendo uma pesquisa de papel ali, que ficaria só para academia e sem pensar numa aplicação prática. E o nosso foco sempre foi meu orientador e da galera que está trabalhando com a gente agora em fazer algoritmos que possam ser usados para a indústria. Se um dia vai ser ou não a gente não sabe, mas o nosso foco sempre é fazer algo que seja não só um algoritmo que faça alguma coisa, mas que seja algo divertido, né? Então, o que é isso de geração procedural que eu falei bastante? É criar conteúdo através de um algoritmo, de um programa. É isso. Não importa o conteúdo, não importa como seja criado, a geração procedural é essa definição, né? Ela surgiu em 1980, logo no comecinho. O grande motivador foi a falta de memória nos jogos. Os cartuchos eram muito pequenos, era kilobytes, poucos kilobytes. Os computadores também não tinham muita memória, era questão de megabyte, né? Então, jogos que super popularizaram o termo foram Rogue Elite, principalmente, né? São os mais conhecidos, os primórdios da geração procedural. Então, você tinha sementes aleatórias, né? Você sorteava um número aleatório e a partir daquele número o jogo construía os cenários para você, as fases, no caso do Elite, planetas e todo o sistema daqueles planetas, comercial, cultural, etc. Claro que a gente tá falando de jogos simples, né, galera? Então, o Rogue mesmo era isso, a geração procedural era gerar esses corredorzinhos e essas salinhas aqui, o que tinha dentro das salas, né? Era uma coisa bem simples, no caso. Mas que pra época já adicionava muito mais conteúdo do que você fazer alguns níveis na mão, que era o que cabia na memória. Então isso era bem interessante. E um fato que poucas pessoas conhecem é que o primeiro jogo com geração procedural foi Beneath Apple Manor, que ele saiu em 79, se não me engano. Mas como ele não fez muito sucesso, a galera acaba falando que foi Rogue que começou essa coisa de geração procedural, né? Mas hoje em dia, a gente tem muita memória, tem jogo aí que ocupa quase 100 gigas e a galera tá de boa, né? Tem memória para isso. Mas a gente ainda tem a ideia de, pô, variabilidade de conteúdo, né? É super legal você pegar um jogo com geração procedural. Hoje em dia
bem mais difundido o tema, né? Muito mais jogos com isso, mas você pegar um jogo e falar, nossa, né? Cada vez que eu jogo esse jogo tem uma coisa diferente. Nossa, esse jogo tem centenas de fases, né? Então essa replayability, né? Esse rejogabilidade, o gameplay novo cada partida e a variabilidade de conteúdo são fatores importantes e também dinheiro e tempo de desenvolvimento, né? Produzir conteúdo, não importa se sejam níveis, se seja posicionamento de inimigos, se sejam narrativas, que você está gerando algumas coisinhas procedurais, animação procedural, o que é que seja, é caro, né? Demora para fazer, você precisa de um especialista para fazer e muitas vezes o especialista tendo que fazer tudo zero demora muito tempo. Então, se tiver algoritmos que ajudem isso, né, que pelo menos, né, a gente tem vertentes diferentes de geração procedural, algumas que tentam gerar tudo sozinho, outras que ajudam o designer, né? Então, mesmo que você tenha essa ajuda no designer, que dê uma solução inicial para ele trabalhar em cima, já ajuda muito, né? Já economiza muito tempo, economiza muito dinheiro. Então é muito importante para a indústria. Não é uma coisa só de uma plataforma de testes para algoritmos novos, como algumas pessoas da academia tentam defender, e é mesmo, né? Jogos são uma simulação em tempo real bem interessante para você testar algoritmos pesados, né? Algoritmos grandes, algoritmos que precisam de interação com o usuário, todo esse tipo de coisa. Eles são uma plataforma interessante, mas a gente tem muita aplicação na indústria, né? A gente tem como fazer a nossa pesquisa ter um sentido legal para as pessoas que jogam, para os desenvolvedores de jogos. A gente pode gerar vários tipos de conteúdos. Os níveis mesmo, né, o layout dos níveis, o que tem dentro de cada sala num jogo, o nível de plataforma, por exemplo, né, todo aquele nível. Texturas, arte 2D no geral, bem no começo, engatilhando essa área de pesquisa, mas tá lá. Modelos 3D, principalmente animação 3D procedural hoje em dia é bem comum. Característica e disposição dos inimigos numa fase, por exemplo, em diversos tipos de jogos. Sons, músicas, narrativa. Essa parte mais artística, né, de som, música, narrativa, modelagem, arte e tal, ela ainda está numa estágio bem mais inicial, perto, por exemplo, de geração de nível, que é algo mais fácil, mais matemático, já teve muitos anos de estudo sobre isso, mas existe, né, tá cada vez evoluindo mais. E a gente pode gerar esses conteúdos offline, que é, olha, eu tenho eles criados já, bota lá, sorteia para o jogador, escolhe a partir de um parâmetro de dificuldade que o jogador escolher alguma coisa, né? Mas eles não são gerados em tempo real. Eles não são gerados adaptando o jogador ou qualquer coisa assim. E tem um online que faz exatamente isso, né? O online ele pode ser tanto, cada vez que o jogador joga eu gero um novo na hora ali, talvez considerando parâmetros do jogador, talvez não. E especialmente tentando adaptar o jogador, né? O ideal seria, nossa, imagina o conteúdo se adaptar a cada jogador conforme ele joga. Isso seria maravilhoso, né? Então no mercado a gente teve vários usos, tem por exemplo o Spore, né, que é de 2008, que os monstros, as partes deles, tudo é combinado usando um algoritmo de geração procedural, as animações são procedurais, então você gera esses monstros aí sem precisar saber como eles iam ser, você junta as partes e eles já estão animados sozinhos, eles têm algumas propriedades dependendo de cada parte, é isso, né? Ele fez bastante sucesso na época. Tem Borderlands 1, 2 e o 3, né, super recente, que as armas são procedurais, então os status, os atributos das armas são tudo gerado proceduralmente, meio aleatório, então você tem algumas armas que não são tão legais quanto as outras, eles não têm um controle muito grande, eles deixam mais pro jogador falar, se vira, né? Você que vai pegar a arma que você parece que é melhor aí, se dá melhor, né? E o Minecraft, né, um dos exemplos mais famosos aqui, tem muitos jogos que usam hoje em dia a geração procedural, mas o Minecraft eu acho que é um dos mais famosos, né? Então o mundo dele é procedural, ele gera a partir de uma semente aleatória, as coisinhas, vai dispondo pelo mundo e tudo mais, né? Bem famosão. Agora eu vou falar então das pesquisas que eu participei, que eu conheço, né? Que eu tenho mais autoridade para falar de como a gente fez. Mas importante salientar aqui no começo é que a geração procedural de conteúdo para o mercado de jogos muitas vezes gera com algo aleatório ou pega uma base de dados de nível, tipo 300, 400 níveis e sorteia, reencaixa eles, reformula tal. Não tem muito um algoritmo complexo por trás, né? A indústria, alguns jogos estão caminhando para usar isso nos últimos anos, mas são exemplos difíceis, raros de aparecer, até porque é difícil, né? É difícil você gerar conteúdo usando algoritmos como evolutivos, neurais, gramáticas, etc., que fiquem legais sempre, né? E que você possa confiar que vai ser uma coisa sempre boa.
mas hoje em dia está melhorando isso, né? Então, quando a gente fala de geração procedural no mercado, costuma ser qualquer coisa aleatória que tiver, já é a geração. Aqui na academia, nas pesquisas, geralmente é não, olha, estou usando um algoritmo de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, de alguma coisa desse tipo, de inteligência computacional, que consegue criar níveis, consegue criar conteúdos de acordo com parâmetros específicos e que esses conteúdos têm uma certa acurácia no que eu estou passando, que ele consegue adaptar bem aos parâmetros passados, esse tipo de coisa, né? Um pouco mais complexo, digamos assim. Então, níveis é a minha área principal, né? Eu comecei com isso no IC, que eu gerei níveis para jogo de plataforma, mais especificamente o Mario. Era um clone do Mario em Java, que a gente fez um algoritmo genético que gerava a plataforma, gerava os inimigos, as moedinhas e tal. Vou falar um pouquinho aqui bem por cima dele. Eu também trabalhei com IA adaptativa naquela época, né, com jogos de estratégia em tempo real. Era um clone do StarCraft, como se fosse, né? A gente fez um evolutivo que adaptava os scripts da IA para diferentes perfis de jogadores, né? Mas eu não vou falar muito que o nosso foco hoje é mais geração procedural, né? Então a gente tinha aqui o Mario, que acontecia, né? No algoritmo evolutivo você tem um indivíduo, que a gente chama que é uma representação da sua solução. No caso a gente representava o nível como um vetor de colunas, então cada coluninha tinha tipo a altura que ia ficar cada plataforma aqui, né? No meu vetor. E aí a gente usava algumas coisas de linearidade, né? De esparsidade, de não ter as coisas muito grudadas uma na outra, o quão linear estava o nível, não deixar ele ficar totalmente caótico, etc. Para selecionar as melhores soluções, evoluir lá várias soluções, né, que a gente chama de população, escolher as que tinham mais aptidão, que estavam pareciam melhores para o jogador jogar, né? E aí a gente ia evoluindo com o algoritmo evolutivo, então a gente fazia recombinação, que é trocar informação entre duas soluções, e a mutação, que é alterar alguma coisinha na solução para ela ficar um pouco diferente e ver se isso melhora ou não a qualidade, né? Então a gente evoluiu os níveis e a gente tinha uma outra população de algoritmo evolutivo, né? Um outro algoritmo rodando que pegava os níveis e também determinava por esparsidade, especialmente, né? A posicionamento de inimigos no nível. Então, quanto mais espalhados eles estivessem, melhor, né? A gente não quer que todos os inimigos sejam focados no mesmo canto da fase. Então a gente usou isso. E a mesma coisa, um outro algoritmo para moedas, um outro algoritmo para os bloquinhos, usando essa ideia de esparsidade, né? De não querer que todo mundo fique muito agrupado. Foi bem legal, a gente conseguiu publicar no Gecko, um congresso de computação evolutiva, como short paper, né? Posterzinho, tanto esse quanto o outro da IA. Então foi bem legal, eu deixei os links no slide, depois o slide vai estar na descrição também, se vocês quiserem. Depois disso, no meu TCC, né, depois de um tempo que eu fiquei mais focado na graduação, voltei a pesquisar um pouco mais no meu TCC, a gente basicamente fez um trabalho em cima de Angry Birds, na verdade um clone de Angry Birds que um mestrando do meu orientador na época desenvolveu como mestrado dele. Tem publicações sobre isso, a gente conseguiu publicar ele no Wikitai, que é um congresso de aplicação de IA, e a gente foi convidado para estender ele para o journal deles, o IJIT. Então foi bem legal, a pesquisa rendeu bem. Inicialmente, a pesquisa desse orientando no meu orientador, né, o Lucas, ele tinha um algoritmo genético que criava níveis por um clone do Angry Birds. Até ficou bem famoso o clone dele, tiveram competições relacionadas a isso, foi bem legal. E ele considerava linearidade, esparsidade, número de pássaros, de porcos para gerar os níveis do Angry Birds. Simulava eles, então tanto a física para ver se os blocos não desmoronavam com a estrutura que foi gerada, quanto uma IAzinha que jogava os passarinhos, né, e tentava ver se o nível era factível ou não. E aí a gente tinha esse problema, né, todo nível tinha que simular. Isso demorava, não demorava assim dias, né, porque a gente acelerava a física e tudo mais, mas demorava muito, né, demorava, a gente vai ver depois que era 2.400 segundos para convergir mesmo rodando super rápido, né, isso são muitos minutos. Muitos minutos. Então isso nem sempre é legal. Mas aqui tá o clonezinho que ele fazia. Então tem os bloquinhos aqui. E para isso ele usava uma representação aqui de listas, basicamente, né? Então você tinha o número de passarinhos e aí para cada pilha de blocos, ele tinha um número delimitado de blocos que podia ter, de colunas, né? E aí para cada um ele tinha então o tipo do bloco. Então esse primeiro número aqui nesse par é o tipo 11, 13, 12, 13, 31. 31 é o porco. Então aí ó, o porco, esse bloco é igual a esse, e tem esse bloco que é diferente desse daqui. E esse 0 e 1, o 0 se ele não é duplo, o 1 é se ele é duplo, então ele duplicava aqui os bloquinhos, né?
O que importa dessa representação é que ela tá aqui, ela existia, a gente fazia por listas, mas o que acontecia? A gente teve a ideia de usar aprendizado de máquina, né, simples, para aprender os padrões dos níveis bons e ruins, principalmente os ruins. Então a gente queria ver duas coisas, né? Se os níveis eles eram estáveis ou não, só de olhar a estrutura do nível sem eu precisar simular, e se eles eram factíveis, né? Se eu conseguia matar todos os porcos com os pássaros que eu tinha. Então a gente desenvolveu dois algoritmos de classificação diferentes, né? A gente testou várias soluções, usou o ECA para isso, que facilita muito usar o ECA para esse tipo de teste, especialmente em base de dados que não tem muita complexidade. Vocês vão ver que foi uma matriz, então isso é simples de jogar no ECA, não precisa de nada muito complexo, ficar implementando na mão, essas coisas, não, pelo amor de Deus, muito trabalho. Então o que a gente fazia era dois classificadores, um classificador ia falar se era estável ou não, o outro era se eu terminava ou não o nível. E o que a gente fazia era, olha, se qualquer um dos dois falar que o nível não tá bom, a gente não testa, né? Se o classificador, né, a gente pegou, viu que tinha uma acurácia boa, acho que era 80, 90% de acurácia, cada um deles. Então o que a gente fazia, olha, pegou uma base de dados de nível gerado grande, né, gerou e alimentou isso, chegou e falou, olha, beleza, a gente tá com uma acurácia legal, a gente sabe que se ele falar que não é que o nível não presta, eu não rodo, eu economizo meu tempo. Agora, se ele falar que o meu nível é bom, eu simulo ele para confirmar se é bom mesmo. E aí sim, eu vejo se ele funcionou ou não, né? E aí a ideia é que assim, como era um evolutivo, a gente tem o fitness, né, a função de pontuação dele, que quanto menor o nosso fitness, no nosso caso era melhor para o nível era considerado melhor. Então quando um dos classificadores considerava ele ruim, a gente dava um valor alto de fitness para ele. Se os dois considerassem ruim, mais ainda, né? Então com isso, a gente queria economizar o tempo, mas vinha o grande problema, né? Em estruturas variáveis como a lista ali é muito ruim para aprendizagem de máquina no geral. Você não tem estruturas que aceitam uma variabilidade tão grande, geralmente você precisa discretizar a sua entrada, né? E aí o que a gente fez, pensou em transformar aquelas listas numa matriz esparsa, né? Em que a gente tinha um número máximo de blocos que poderiam ser empilhados, um número máximo de colunas que podia ter, e falou, beleza, quando não tiver nada, coloca -1, tirando isso, coloca os valores do bloco mesmo, e a gente duplicava o número total de coluna para ter aquele bloco duplo que tinha, né? Porque a gente não queria mudar a representação que já tinha funcionando, que já a gente tinha testado, estava funcionando bem. Então a gente fazia o dobro de colunas máximas, né? Só para ter os blocos duplicados, para evitar de qualquer jeito a gente ter que mudar o número de entradas, para treinar de um jeito bem tranquilo e não ter problema. Foi muito legal, a gente reduziu então daqueles quase 2.400 segundos que eu falei para 1.500 segundos, né? Foi para 60% do tempo original, mais ou menos, de execução. Isso foi muito legal e provavelmente por descartar melhor as soluções piores, né, mais de cara e tudo mais, a gente conseguiu melhorar a qualidade da solução final, né? O melhor fitness em média acabou valendo 0.1 em vez de 0.2, né, nessa solução mais rápida. Então foi bem legal. Isso aqui são vários parâmetros que a gente testou de evolução e tudo mais. Não precisa saber muito, mas isso daqui especialmente com estabilidade, né? Usando só a estabilidade, isso daqui é só a factibilidade, né? Isso daqui é com os dois classificadores. No caso, os dois classificadores não mudou muito em termos de solução ou não. A estabilidade foi o principal, né? Que fez essa alteração no tempo. Então foi isso, da pesquisa do Angry Birds. E aí o meu mestrado foi bem legal. A gente fez basicamente um clone de Zelda, assim, mais a jogabilidade padrão mesmo, não foi um clone como os outros que realmente era o jogo. A gente fez os nossos assets, fez as coisas diferentes para não ter nenhum problema de copyright nem nada. Mas a gente conseguiu uma publicação no SEC e estamos tentando em revista. A gente quase conseguiu publicar numa revista no passado, mas a revista falou assim, então, depois de 6 meses, né? Tipo, arruma uns negócios aí, mas parece que tá legal. Aí a gente arrumou, depois de mais 5 meses, os caras falaram, não tá legal não. E a gente ficou, tá, né? Ok, acontece. Publicação é uma coisa bem complicada, né? E a gente tá tentando agora uma outra revista, mas foi bem legal, rendeu minha tese de mestrado, a galera gostou bastante. O que a gente fez, né? A gente queria representar não só um nível de Zelda, né, o dungeon, o calabouço dele, mas junto deles a posição das chaves e fechaduras, né, colocar uma missão junto. Isso daí não é muito comum, hoje em dia está sendo mais comum, mas na época que eu comecei o mestrado não era tão comum você gerar esses conteúdos juntos, né. A galera fazia só nível, só disposição de coisas e tal, e a gente queria tentar fazer junto.
A gente pensou muito e a gente conseguiu chegar numa representação de árvore em vez de grafo, que era muito usado na literatura, porque com a árvore a gente conseguia gerar a árvore em largura, né, sorteando quais os nós não existiam ou não, e sortear no seguinte sentido, olha, existe a probabilidade da chave ter uma sala, da sala ter uma chave, né? Se eu tiver alguma chave disponível, eu também dou a probabilidade da sala estar trancada. E aí o que a gente fazia? Como a gente estava criando a árvore do zero solução inicial, né, da população inicial aleatória do algoritmo, a gente, primeiro de tudo, garantia que a solução ia ser factível e que a gente tinha uma distribuição aleatória de chave e fechadura em caminhos sempre factíveis. Então isso foi essencial para começar o nosso algoritmo, essa estrutura de árvore, porque num grafo a gente teria que ficar visitando ele, né, gerar uma simulação de visita toda vez que a gente quisesse testar a factibilidade. Nesse caso a gente não precisou. Então a gente tinha essas nós mais gordinhos aqui, são o indicador da chave, né, tem o ID da chave dele. Essas linhas tracejadas são que estão trancadas com a chave específica, né, no caso dessa chave. E aqui essa é a sala final, seria o objetivo do jogador chegar aqui, né. A gente usava aí algumas propriedades da raiz, da árvore, né, em relação ao nó, quem era o pai dele, quem não era, para jogar isso num grid depois, que era o fenótipo da nossa representação, né, a característica externa dela, que virava um dungeon de Zelda, né, essa representação que está todo mundo acostumado, quem joga jogo de ação e aventura, o mapinha do dungeon. E aí, a gente podia então, como a gente tinha a ID da chave, fazer uma representação que cada chave abriu uma porta diferente, ou ser genérico, que nem o Zelda costuma ser. E é legal falar que isso é uma representação, então não precisava ser chave e fechadura, poderia ser tipo item de fogo, pedra de gelo, sabe? Podia ser qualquer coisa se você quisesse colocar no seu jogo depois. O que a gente fez, né? O fitness nesse caso, a nossa função, objetivo, ela não era baseada em linearidade, densidade, esse tipo de coisa. Linearidade sim, no caso, né? Mas perto dos outros. O que a gente fez? Olha, se eu sou um designer desse tipo de jogo, o que me importa mais em termos do calabouço? Eu quero o número de salas, que vai determinar o tamanho do nível mesmo, né? O quão grande ele é para terminar. O número de chaves e fechaduras, a gente deixou isso separado porque no próprio Zelda você pode ter chaves extras numa fase, então a gente deixou isso na solução, não custava nada, era simples de fazer. Então você tem o número de chaves que você pretende que o jogador que tenha no nível, né? O número de fechaduras e a linearidade. Quanto mais linear, menos bifurcações no caminho. E aí a gente simplesmente fazia o seguinte, olha, o designer vai lá, fala o que você quer que tenha no nível, o nível tem que chegar o mais perto possível do que o designer quer. Então a gente fazia o módulo da diferença, se chegasse em 0, perfeito, o nível está exatamente como o designer queria, né? E aí a gente, além disso, a gente fez simulações rápidas, né, com a estrela e com DFS, para verificar a exploração mesmo do nível, não só se ele atendia os critérios do usuário, como também, né, se ele atendia bem aos critérios, se eu realmente precisava pegar todas essas fechaduras. Então essa variável é o quê? Quantas fechaduras uma estrela que sabia, né, das chaves da fechadura, então é uma adaptação da estrela que ele não passava de portas trancadas até chegar na sala que tinha a chave, quantas fechaduras ele abria. Se ele abrisse todas, tá bom de explorar. Se ele não abrisse, então a gente só pegava a diferença, né, então penalizava isso. Mesma coisa, esse outro parâmetro é pelo número de salas visitadas, só que por um DFS, que é uma busca mais burra, né? Assim, seria um jogador sem saber o mapa, sem ver o mapa, sem ter noção do que ele está visitando, de qual objetivo, ele está às cegas explorando. Então a gente, como DFS aleatório, a gente fez a média de 3 execuções, mas com isso a gente via se todas as salas estavam sendo exploradas. Se não tivessem, pô, eu não quero sala à toa, que o jogador não precisa chegar nela. Então eu colocava ali. E obviamente a gente consegue parametrizar, então se a gente quisesse realmente salas secretas ou alguma coisa assim, a gente poderia colocar, por exemplo, não, eu quero que seja 90% do total de sala, 80% do total de salas. Dá pra gente brincar com isso, né, uma questão de design interessante. E obviamente, como a gente quer mais que tudo que ele se adapte ao jogador, a gente dava um peso duplo para as questões, se adapta ao que o design quer, né, a gente dava um peso duplo para as questões de design em si, e a exploração ficava com um peso um pouco menor, né. No geral, os resultados foram muito bons. A média do fitness foi bem baixa, quase sempre perto de 0. Pouco desvio padrão também, então ele realmente convergiu bem para quase todos os parâmetros que a gente testou.
em coisa de 20 segundos, o que não é muito, né? Inclusive, era uma solução linear, se a gente adicionasse paralelismo, otimizasse o código mesmo, tal, com certeza a gente consegue um tempo mais baixo. E aí, questão de, por exemplo, sei lá, 10 segundos talvez. Isso seria muito legal para um jogo. 10 segundos para gerar uma fase nova, dá para você inclusive gerar em paralelo enquanto o jogador está jogando a outra, né? Isso é um exemplo de dungeon criado, né? Então, o jogador começa aqui, ele tem que chegar aqui, aí ele vai pegando as chavezinhas, abrindo as portas, e aí até chegar na saída, né? O que a gente fez para testar isso? Bem legal. A gente pegou 3 níveis do Zelda, o dragão, o lagarto e a lua, do Zelda 1, né? E a gente viu quanto o número de salas, o número de chave, o número de fechadura, a linearidade. E aí a gente criou 3 dungeons com esses mesmos parâmetros. E aí a gente recriou essas 3 dungeons do Zelda num protótipo de jogo que a gente fez, né, que eu fiz no meu mestrado, com a ajuda do Miranda. E a gente pegou esses 3 níveis do Zelda, os 3 níveis que a gente gerou, fez um jogo, né, que você só explorava, pegava a chave, abria a porta, chegava no final, era só exploração, não tinha inimigo nessa época nem nada. E o que a gente queria era ver se qual a avaliação dos jogadores, né, para esses níveis sem saber quem era qual. O jogador não fazia ideia de qual nível está jogando, mas a gente coletava os dados dele, fazia um questionário no final do jogo e ele avaliava o quanto que ele gostou, o quanto que ele achou difícil e o quanto ele achou que era feito por um humano ou não. E os resultados foram bem legais, a gente conseguiu 70 usuários jogando, a gente colocou no servidor, o jogo, etc. E a gente percebe aqui, ó, na cor escura é o nível original do Zelda que a gente recriou no nosso jogo, e na cor clara é a nossa solução, né, a solução que o nosso algoritmo gerou, só com as entradas do nível do Zelda ali. E a gente percebe que, visualmente falando, essa análise visual, né, em média, o rating, né, a avaliação no escala Likert que a galera fez dos nossos níveis era maior que a do Zelda em todos os sentidos. Eles achavam que era mais feito por humano, eles achavam que era mais divertido, eles achavam que era mais difícil, provavelmente porque a gente forçava uma maior exploração, né? Já que a dificuldade era só de explorar ou não, de achar a saída, não tinha inimigo nem nada, né? Lembrando disso, a gente está desconsiderando toda a parte de inimigo do Zelda, do combate, que é super divertido, só falando de exploração. E obviamente, a gente rodou o teste estatístico, né, para o t-teste, para ver se a média das populações, né, de soluções ali de cada par de nível, então do Lizard do Zelda com o que a gente gerou, o nosso Lizard, o dragão do Zelda com o nosso dragão, etc, né, par a par, a gente via se a média era diferente, com o teste de hipótese sendo que a nossa média era maior que a média do Zelda ou não. E aí, tirando esse caso aqui sublinhado, né, todos esses outros aqui deu que sim, o nosso teste, o nosso nível era maior em média do que o do Zelda. Então, todos os nossos níveis foram considerados mais difíceis, comprovadamente, estatisticamente falando, né? E esses 2 pares foram considerados mais divertidos e mais feitos por humano do que o próprio nível do Zelda. Então, é um algoritmo que não só ele gera níveis divertidos, como também que você não percebe foram feitos com algoritmos, o que é bem legal, porque quando você está jogando e percebe que a coisa com algoritmo, muitas pessoas não gostam muito, né? Elas se sentem enganadas, né? E nesse caso ele ficou como igual só, né? Mas pelo menos é tão bom quanto, tão divertido quanto, tão feito por humano quanto o nível do Zelda. A gente não teve nenhum caso a nível pior, digamos assim, o que é muito legal. E aí a gente também fez umas explorações de dados, por exemplo, que os nossos níveis eles exigiam, né? Isso daqui é o tanto que faltou pegar de chave, por exemplo, do total, né? O total menos o tanto que pegou de chave, de fechadura e de salas. E a gente viu que os nossos níveis obrigavam, por causa da estrela e da DFS, provavelmente, obrigava o jogador a explorar mais. Então ele visitava quase todas as salas, né? Nesse daqui, por exemplo, faltou uma sala, 0.6 em média, para o jogador explorar, de 30 salas, que era, eu acho, 20 e pouco, né? O Moon obrigou, todo mundo abria todas as portas, né? Você não tinha como não abrir as portas e pegar todas as chaves também, né? Então isso é bem legal, né? Que todo mundo precisou pegar os conteúdos que realmente foram gerados. Inclusive a gente tinha muito mais repetição, né? A gente tinha mais que 2 vezes o jogador visitava a mesma sala, digamos assim, em média, porque eles tinham mais dificuldade, mais desafio para explorar, não era uma coisa tão linear, o que é bem legal, né? E aí agora, rapidinho, mais uma pesquisa que a gente fez, que eu orientei, que a gente publicou no SB Games, essa daqui, que foi para geração de personagens de RPG, de mesa.
Então a gente tinha um aplicativo que o jogador criava o perfil dele, ele respondia algumas perguntas em escala Likert sobre, por exemplo, o quanto que você acha de regra, qual é o passatempo favorito, como que ele resolve conflito, para saber o alinhamento do jogador, né? Aquela ideia se ele é caótico, se ele é bom, o que ele é ou não. Por que a gente fazia isso, né? Vou pular aqui rapidinho. Porque a gente tinha basicamente um algoritmo evolutivo por trás que ele tentava gerar um personagem para esse cara, né? Então a ideia era que o aplicativo você dava algumas informações e ele te dava um personagem para você jogar o seu RPG ali. Você não ter que pensar e fazer a ficha dele, esse tipo de coisa. Então a ideia é que assim, a gente tinha uma tabela por trás de tudo isso, que a tabela falava assim, olha, para cada classe, por exemplo, para cada classe delas, qual é o alinhamento esperado, né? Qual é a pontuação, o peso do alinhamento dele, por exemplo, se o cara gosta de combate por bárbaro, isso é peso 5, por exemplo, é peso alto. Aliás, pro bárbaro, né? Pro bardo, por exemplo, gostar de combate é ruim, então é peso 0, né? E aí o que acontecia? A gente colocava isso como fitness do algoritmo. Então a gente pegava a entrada do usuário, o que ele respondeu naquele questionário, e usava isso para avaliar o fitness de cada solução aleatória que a gente gerava no começo da população e evoluindo, né? Trocando informação entre as melhores soluções, fazendo mutação ali. Tipo, mas e se então, na verdade, ele não for um kobold, ele for um elfo, né? Fazer esse tipo de troca e dava pro jogador. Só que não só isso. O que a gente fazia? A gente gerava, né? Ia gerando aos poucos a população, só que cada vez que a gente gerava de 3 em 3, a gente dava 3 soluções pro jogador. Né, depois de evoluir algumas gerações, dava lá pro jogador, e o jogador pegava e falava assim, olha, essa daqui tá condizente com o que eu espero, essa daqui não tá. E a partir dessa análise, o que acontecia? Quando ele dizia que estava condizente, a gente beneficiava essas características na tabela, então aumentava o peso delas em relação às respostas do jogador, né? Então aquela resposta para aquela raça ganhava um bônus, se era não condizente a gente penalizava. Então a gente fez um algoritmo evolutivo interativo com o jogador. Então ele não só tentava convergir para uma solução legal, como ele adaptava essa solução cada vez que o jogador criava um novo personagem e tentava de novo. Então depois de 10 personagens dessa primeira vez que o usuário jogou, né, ele tentava adaptar ao gosto do usuário e o jogador podia escolher qualquer um dos 10 personagens. Esse 10º personagem seria o mais indicado para ele, mas, obviamente, uma aplicação, né, para uso de verdade, que a galera poderia usar. Então, o que a gente fazia, tipo, olha, se você preferir um anterior, fica à vontade, escolhe. Mas a próxima vez que o jogador jogasse, o perfil dele estava salvo, então você ia fazendo sempre baseado no gosto do jogador. E foi bem legal, a galera tendeu um pouco mais pro positivo, de achar que eles eram condizentes. Então, como era a primeira vez, a gente provavelmente não conseguiu adaptar de cara para esses jogadores. Provavelmente se eles jogassem 2, 3 vezes depois, teriam resultados mais legais. Mas de qualquer jeito, eles gostaram da aplicação, né? Independente do quão condizente foi, eles gostaram dos personagens gerados. Então a gente criou uma aplicação que a galera podia usar para gerar personagem, para jogar RPG de mesa. Uma aplicação bem legal, que não só usava o algoritmo evolutivo, essa parte computacional, como era útil, né? Então isso é bem legal. E aí a gente agora está tentando coletar, fazer esse tipo de avaliação de jogo também para o nosso jogo, né? Daquele do Zelda que eu tinha feito. O Rafael fez TCC comigo recentemente, né? Que ele basicamente pegou, a gente coletou dados em relação ao meu jogo. A gente obviamente colocou inimigos também, porque a gente queria basicamente o quê? Tentar entender diferentes perfis de jogadores, o quanto eles iam gostar ou não de parâmetros de dificuldade, tanto de exploração, quanto de combate, quanto, olha, tesouro agora tem, quanto você vai pegar, quantos ataques você consegue dar sem tomar hit, né? E a gente queria ver, então, fazer um questionário inicial, falando, olha, quanto você gosta de jogo de ação, quanto você gosta de jogo de aventura, etc. Né? Tentar entender o perfil dele, baseado em perfis de jogadores que estão na literatura, já manjados, né? A galera tem bastante. Coletar os dados durante o jogo e, quando ele terminasse a partida, ver o quanto que ele gostou, o quanto ele achou difícil cada pedaço, né? O combate, a exploração, a diversão no geral. E a gente entender isso e tentar ver se isso condizia com o que ele realmente jogou. Então a gente tinha vários níveis que tinham diferenças de inimigo, de dificuldade de inimigo, o tamanho do calabouço, se era linear ou não era linear, né, usando o meu algoritmo do mestrado, e esses inimigos novos, que também são gerados proceduralmente, mas como a gente não publicou nada ainda, não tem resultados muito concludentes, mas tá funcionando legal.
a gente pegou dados de 55 participantes e o que a gente fez, né? Infelizmente os níveis difíceis ficaram muito difíceis. A gente não conseguiu controlar legal porque a gente jogava bastante, então perdeu essa noção. Mas com os níveis mais fáceis, né, principalmente, a gente teve sim, bastante gente jogando, conseguiu extrair vários dados legais. Mas especialmente o que a gente conseguiu fazer com isso. A gente jogou no ECA, jogou no scikit-learn do Python, né? E a gente conseguiu, com o Kprosmos foi o melhor resultado, só com os dados daquele pré-teste, sabe? Só com aquele questionário inicial, só aquilo, com 81% de precisão dizer se o jogador ia ganhar ou perder determinada fase, né? E se a gente ainda considerasse a dificuldade daquela fase, né? Isso aqui é totalmente às cegas. Só pegar e falar assim, olha, essa fase aqui, será que ele ganha? Né? Agora, se a gente pegasse a dificuldade em si para treinar o jogador, então a gente treinava sem a dificuldade, e aqui a gente treinava com a dificuldade. Se a gente pegasse só com a dificuldade, aumentava para 84% a acurácia dele conseguir prever se o jogador ia ganhar ou perder aquela fase só com os dados do questionário do gosto do jogador, né? E a gente também, com Kprosmosinhos, né, a gente conseguiu com 70% de acurácia prever o que ele ia responder nos nossos questionários depois de jogar aquele nível. Então a gente chegava, alimentou ele, treinou ele com os dados que a galera jogou e falou, olha, beleza, se esse jogador aqui que tem esse perfil aqui e que desenvolveu e que nos outros níveis jogou mais ou menos assim, né, assim, para essa configuração de nível aqui, né, e esse perfil de questionário, qual a probabilidade dele responder esse questionário, né? Você consegue acertar a resposta nesse questionário? E era um questionário com escala Likert, então 70% de acurácia num questionário de escala Likert de 5 pontos é bem alto. Então a gente conseguia prever isso só com o perfil do jogador, né, e os dados que a gente tinha de amostragem do nível. Falar assim, olha, para aquele nível ele vai com 70% de certeza falar que é legal, ou que é legal, 5 de legal, ou 4 de dificuldade, ou 3 de exploração, né? Então a gente conseguia esses dados, né, prever esses dados. Então foi bem legal essa pesquisa. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, né, leonardop@usp. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Eu vou deixar os slides lá também. E aí eu deixei algumas referências para a área de geração procedural. Se vocês quiserem dar uma olhada, fica à vontade. Jogos que usam PCG também. E é isso. Tem bem mais coisa rolando no laboratório, então provavelmente vão ter mais novidades depois. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.